Episódios de gravidez frutos de estupros nos últimos dias têm ganhado repercussão no país. O primeiro foi o de uma menina com 22 semanas de gestação, que após ter sido vítima de violação sexual, tentou passar pelo aborto de forma legal em um hospital em Santa Catarina, mas teve o direito negado e precisou acionar a justiça. O caso foi parar nas mãos da juíza Joana Ribeiro, que negou a interrupção da gestação e que por isso vem sendo duramente criticada pela forma como conduziu todo o caso. Na época, a criança foi encaminhada para um abrigo e só conseguiu passar pelo procedimento depois de uma enorme repercussão. A criança teve, então, a gravidez interrompida. O tema virou pauta de vários debates nas redes sociais, nos telejornais e nas rodas de conversa. Mas, afinal, o que a lei estabelece sobre o aborto legal? E quem é que pode passar por esse procedimento? O advogado Ibrahim Conde esclarece o questionamento. O aborto é um crime previsto no Código Penal, entre os artigos 124 e 128, que é a interrupção da gestação. Ele é punido, a mãe é punida com a pena de 1 a 3 anos de prisão e aquele que faz o aborto, ele é punido com a pena de 1 a 4 anos. O que acontece? O Código Penal ele é de 1940 e a legislação ela sofreu algumas alterações nesse interim de tempo. No texto base do Código Penal, o aborto legal, ele persistia em duas situações, que é quando a gravidez ele é de risco, e existe o risco, a vida da mãe está em risco, e também no caso de estupro, como é o caso que você citou. De acordo com o entendimento do STF, no ano de 2012, no julgamento da DPF 54 de 2012, mudou-se o entendimento, acrescentando-se mais uma hipótese, que é a hipótese das crianças anencéfalas, que se trata, são crianças, são fetos que têm uma má formação do cérebro. Então, por se tratar de um nascituro, que vai nascer e dificilmente tem a possibilidade de sobreviver, de um natimorto, o ministro Marco Aurélio, do STF, à época, entendeu que nesses casos também é permitido o aborto legal. Há mais de 80 anos, as leis brasileiras garantem o direito do aborto para as mães vítimas desse tipo de situação. A mesma lei que, por exemplo, não impõe um limite gestacional para que o procedimento seja realizado. Não existe para a lei o período gestacional. Isso aí é um entendimento, talvez doutrinário, ou de pessoas que opinam sobre o assunto. Legalmente falando, e aqui eu me detenho tão somente ao texto legal, não existe período gestacional. A lei é clara. Duas hipóteses que vêm do texto base do Código Penal de 1940, que é o aborto em que coloca em risco a vida da mãe ou em caso de estupro, e o entendimento do STF recente, de 2012, que é o caso do feto anencefalo. Fora essas hipóteses, e não existindo nenhuma limitação gestacional, não pode se falar em período, em semana, para questionar, para relativizar essa legalidade. Quando esse direito é negado, a orientação é que as gestantes procurem o Ministério Público, ou seja, procurem a Justiça. Vale ressaltar que, fora desses casos previstos em lei de forma geral, o aborto no Brasil é crime e está suscetível a penas. O procedimento, de acordo com, inclusive, um julgado recente, um entendimento jurisprudencial, é que não precisa hoje mais sequer do registro do boletim de ocorrência ou de informar a autoridade judicial antes de tentar pela porta aberta do próprio Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ou seja, a mãe, vítima de estupro e que tem interesse de abortar dentro dos ditames legais, ela vai procurar o SUS, procurar o Sistema Único de Saúde, informar a situação, o que ela passou, e o próprio SUS já deve ter essa estrutura de recepcionar essa mãe e proceder no aborto legal, sem precisar, até esse momento, da autoridade judicial ou policial. Caso o SUS se negue a fazer, aí sim ela tem que procurar a justiça. Um outro caso foi o da atriz Clara Castanho, que após ter sido estuprada e engravidar,
decidiu pela doação voluntária, que é quando a mãe não se sente capaz de cuidar da criança e por isso faz a entrega após o nascimento. Após o vazamento da notícia, Clara se pronunciou através de vídeos e uma carta aberta. Explicou os motivos da decisão, que comoveu a todos os internautas. Ibrahim diz que a doação é uma medida legal e que está estabelecida em lei e que a gestante, sendo vítima de estupro ou não, pode optar por ela. Não é nenhum tipo de crime a mãe disponibilizar o seu filho para adoção, né? Existe a lei da adoção, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E que essa mãe ela tem o aparato estatal para fazer isso. Óbvio que na prática tem os seus obstáculos, tem os seus óbices, mas ela pode fazer isso, inclusive, né, após o nascimento, comunicar, né, que ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar que vai orientá-la em todo o procedimento de adoção, até, né, a habilitação, né, em um banco de dados em que uma família, né, que vai receber a criança também vai estar habilitada, também deve preencher todos os requisitos legais, né, para que seja feito o procedimento. E não é errado, obviamente, ela não deve se prender à reprovação moral ou da sociedade, ela tem que se preocupar com o bem-estar da criança. Se ela não tem condições de criar, ela pode sim colocar para adoção. Já sobre a enfermeira suspeita de ter vazado a informação, ele destaca que ela cometeu um crime e que deverá responder por isso. Procedimentos judiciais de estupro, de qualquer tipo de violação da dignidade sexual, eles correm em segredo de justiça. Ninguém tem acesso. Inclusive esse processo lá de Santa Catarina, ninguém tem acesso a esse processo. O que a gente sabe são informações que são disponibilizadas na mídia, muitas vezes são desconvexas, mas ao processo em si ninguém tem acesso. E sim, funcionários, agentes públicos, pessoas privadas que tiver que vazar essas informações, eles vão responder legalmente, sim, por esses atos. Não existe uma determinação que diga à mãe como proceder diante de uma gravidez indesejada, vítima de estupro. Ela pode, inclusive, ficar com a criança. A reação depende da vontade de cada vítima. A mãe que foi estuprada, ela não deve abortar, é uma opção que ela tem. Se foi um objeto de um crime, né, que é o estupro, sem consentimento, a concepção ela foi sem o consentimento, mas essa mãe ela pode optar por ter a criança, entendeu? Não existe essa regra. Ela pode ter a criança e pode colocar para adoção tranquilamente.